Bom, meus amigos da Rádio Bandeirantes, de volta agora com um convidado muito especial, principalmente para o torcedor santista, que está preocupado, está pensando na volta do Campeonato Brasileiro, projetando a equipe, o Neymar treinando bem, teve o amistoso preparatório também nessa última semana, então muitas questões para falar sobre o Santos, e quem vai responder com a gente com muita gentileza é Kleber Xavier, técnico do Peixe, falando com exclusividade à Rádio Bandeirantes. Kleber, muito obrigado pela disponibilidade por conversar com a gente, boa tarde. Boa tarde, Bruno. Boa tarde, Nina. Prazer falar com vocês, falar de futebol, que é uma coisa que é o nosso tema preferido. Perfeito, e claro que você, nesse dia a dia de Mundial de Clubes, a gente ficou um pouquinho afastado do Santos na cobertura dos times que estão disputando o torneio nos Estados Unidos, estiveram disputando na verdade, Kleber, mas o trabalho foi muito intenso, né? A gente acompanhou parte disso no amistoso que o Santos teve essa semana contra a Desportiva em Cariacica, Espírito Santo. Fala um pouquinho pra gente sobre o saldo, Kleber, desse jogo. A gente pôde ver o Santos vencendo por 3-1. Os torcedores não ficaram ali extasiados com o desempenho, mas serviu para colocar o grupo para jogar, né? Acho que isso que era importante nesse momento, Kleber. Essa é a ideia principal. A gente fez um trabalho no retorno agora muito intenso, de equilíbrio de parte física, né, que estava um pouco desequilibrado, jogadores chegando, jogadores voltando de lesão, então a gente conseguiu dar muita ênfase a isso, e a parte tática também, definir algumas situações. É importante o jogo, porque a gente ia ficar muito tempo sem jogar o jogo com o Flamengo só na quarta-feira, né? Então a gente resolveu buscar esse amistoso, usar duas equipes, uma equipe no primeiro tempo, outra no segundo tempo, dar minutagem para todos os atletas, e ficamos satisfeitos com o desempenho. É lógico que não é um desempenho de competição, né? Por toda essa circunstância, um adversário de um nível inferior, mas a gente queria colocar, como eu falei, dar minutagem para todos, e o objetivo foi alcançado. Tanto não era nível de competição que a gente teve um caso, assim, até esquisito, né? O jogo acabou antes por conta de uma invasão ali, problema de segurança, coisas que acontecem em eventos como esse. Mas, Kleber, levando já o pensamento pro duelo contra o Flamengo, a gente teve nesse período, você conseguiu alguma tranquilidade porque o Santos ficou fora da zona de rebaixamento nesse período de pausa, né? Então você conseguiu aliviar a pressão antes da pausa para a disputa do Mundial. Imagino que isso tenha sido importante. Mas o que muda na preparação, no pensamento para o Campeonato Brasileiro? O Santos ainda está próximo dessa zona, já pensando no duelo contra o Flamengo na quarta-feira? Foi muito importante a vitória no último jogo contra o Fortaleza, e a sequência, né, de vitória contra o Vitória, fora o bom jogo contra o Botafogo, embora a gente tenha perdido na Vila, mas a gente fez um bom jogo. Então, os 3 últimos jogos a gente sai com um saldo positivo, saindo da zona de baixa, a zona ruim, que eu chamo, né? A gente conseguiu ir aliviado para aquela mini pausa e depois voltar para trabalhar, como eu falei antes, da parte de equilíbrio físico e principalmente a parte tática no sentido ofensivo. A gente deu mais ênfase no sentido ofensivo, a gente precisa ajustar mais as conexões, trabalhar mais com algumas criações e ser mais efetivo no último terço, né? Então usamos bastante para esses trabalhos. Alongou um pouquinho porque não tendo o jogo contra o Palmeiras, a gente teve uma possibilidade de treinar um pouco mais, que por um lado foi positivo, e como eu falei também, a utilização desse amistoso para dar essa minutagem. Agora é trabalhar os dias que faltam antes do jogo do Flamengo, adversário fortíssimo, mas a gente está preparado. A gente tem que fazer novamente da Vila o alçapão, que o Santos sempre fez, né? É muito difícil jogar na Vila, a gente enfrentei o Santos muitas vezes, sempre com dificuldade, e a gente tem que transformar isso com a ajuda do nosso torcedor e do esforço dos nossos atletas, né? Está todo mundo consciente disso, todo mundo se preparando. A concorrência individual, ela faz com que o coletivo cresça, né? E a gente conseguiu botar todo mundo, com exceção do Arão, que chegou agora, que ainda não está pronto, não vai estar para esse jogo contra o Flamengo, mas todos os atletas em condições. Fora também os que não estão por causa da questão do cartão, né, do terceiro, que é o Roleiser, o João Schmidt e o Sherman. Perfeito. Bom, a gente já esclareceu isso também, então o Arão dificilmente à disposição do Santos contra o Flamengo. E o Arão é um dos reforços, né, Kleber, que chegou nessa janela, por enquanto curta, foram 2 nomes, o Igor Vinícius, que chega para a lateral direita além do Arão.
E a Nina Gagliotti quer te perguntar sobre mais de mercado da bola, né, Nina? Tudo bem? Tudo bem, Kleber. Que prazer enorme conversar com você. Obrigada por atender a Rádio Bandeirantes. Exatamente. A chegada desses 2 reforços, primeiro queria entender a sua análise a respeito deles. Também com o Zé Rafael voltando, já começa a criar um pouco mais de casca também esse time do Santos para jogar o restante da Série A do Campeonato Brasileiro. E aí eu aproveito, claro, para você já falar também de um outro reforço, mas esse que não joga. Alexandre Matos, que chegou no meio do seu trabalho e, pelo visto, já muda um pouco a cara do Santos para esse segundo semestre aí, fazendo uma brincadeira com a palavra, se ele ainda tá te devendo, entre aspas, algum jogador para sequência, se você fez algum pedido para esses últimos 6 meses. A gente tem trabalhado em conjunto, né, com o Alexandre e o departamento de mercado. A gente teve um reforço no departamento de mercado, que é o Rafa Vieira, que é um profissional competentíssimo também, né, que vem nos ajudar a buscar algumas necessidades que a gente tem. A gente trouxe esses 2 atletas importantes do grupo, né, que é o Igor Vinícius, com uma característica de lateral diferente, um jogador que já tem uma experiência dentro do futebol brasileiro, né, mais de 300 jogos. Foi muito bem, eu entendi assim, no amistoso contra a Ferroviária, e tem ido muito bem nos treinamentos. O Arão, discutível, um jogador de grande qualidade, e conheço o Arão desde de menino já, saindo fora do país, mantendo esse nível. Hoje é um jogador de liderança, não? Também faz mais de uma função dentro do campo importante para o grupo. A gente tem um grupo muito bom, precisava equilibrar. Citou o nome do Zé Rafael, um jogador que vinha também de uma lesão, assim como o Roleza, que é um jogador importante que vinha jogando pouco na temporada passada. Então, esses ajustes, né, em cima dessas 2 contratações, desses reforços que vieram antes e que ainda não atingiram o nível, principalmente físico, que a gente esperava. O mental atrapalhou um pouco, mas como eu falei na vitória contra o Fortaleza, a gente saiu para essa mini parada aí com o mental mais forte fora da zona, né? Então, teve esse ganho mental, teve esse ganho físico na parada, trabalhamos bastante a parte tática e o mercado paralelo a isso, trabalhando sempre com o Alexandre para buscar alguns jogadores que ainda a gente tem necessidade. Kleber, mas a grande missão dessa parada, e nos bastidores principalmente, trabalho do Matos, do pessoal que cuida do Santos, não era nenhuma contratação, né? Era a renovação do Neymar. Acho que foi uma grande vitória do Santos a permanência dele até o final do ano. E já puxando para esse assunto, Kleber, claro que até agora, a passagem do Neymar, você não estava ainda quando o Neymar chegou, e com aquela grande festa, aquela comoção, não vem sendo como o torcedor esperava, né? Por conta de lesões, coisas que nem ele, nem você controlam muitas vezes, mas teve também esse último episódio da expulsão e o Neymar, de certa forma, ainda não trouxe ao torcedor tudo que o torcedor espera quando foi anunciado o seu retorno. Depois dessa pausa, os trabalhos, você falou recentemente, né, que ele tá melhor fisicamente, consegue jogar os 90 minutos. O torcedor pode estar otimista para conseguir tirar esse gosto amargo da volta do Neymar para o Santos e ver o Neymar jogando o que se esperava desde o início? Sim, pelo que apresentou agora, com certeza. Cara. Primeiro, o esforço do presidente, da diretoria, do Alexandre, para fazer a renovação de um jogador importante, que é uma figura que a gente tem que sempre lembrar da grandeza, né? O Neymar vindo para o Santos, ele vai fazer um grande trabalho, vai ajudar muito o Santos em primeiro lugar, como líder, como jogador diferenciado, como jogador respeitado pelos outros companheiros, que faz crescer o nível de cada um. O Neymar, acima de craque, é um cara muito competitivo, e a busca dele por um retorno à seleção também faz parte desse projeto. Eu acredito que ele vai nos ajudar muito, e até nos ajudando muito e crescendo, deva estar na próxima convocação. Antes da parada ele fez 3 jogos com a gente, com minutagem reduzida, em crescente, né? E agora eu acredito que ele possa participar de todos os jogos aí, crescendo também, acho que no Flamengo com 90 minutos, não vai ser diferente. E nos outros jogos a gente controlando, né? Porque a gente tem jogos aí nessa sequência agora muito perto. O Flamengo é quarta e o Mirassol já é no sábado. Depois o Inter é quarta e o Sport já é no sábado, com um período curto de descanso, né? Então a gente tem que ter cuidado com um jogador que vem de uma longa parada, né? Mas ele está preparado, se preparou na parada, se preparou agora na volta, nesse período que a gente teve, um aspecto físico muito forte, e vai nos ajudar muito, não tenho dúvida disso.
Agora é o grande teste, né, Kleber? Porque depois deste mês, no mês seguinte, aí alivia um pouco o calendário do Santos, né? Jogos de final de semana, mais espaçados. Se eu não me engano, em agosto já é um pouco mais tranquilo e aí imagino que seja mais fácil também para o Neymar manter uma sequência. Você falou em seleção, Kleber, nesses últimos dias, também de mudanças no futebol brasileiro, teve um novo contato com o Ancelotti? Te fez perguntas sobre o Neymar, sobre a condição dele? Claro que você já conhece o Ancelotti, né? Imagino que da época de seleção deve ter visitado algumas vezes o Real Madrid, por exemplo. Mas agora, teve um contato com o técnico da seleção? Não, a gente, quando na seleção, foi muito bem recebido por ele lá, nas visitas que fizemos, né? É um grande treinador, tem uma relação muito forte com os jogadores do Brasil, né? E o Ancelotti, pelo seu estilo, é um cara que conversa direto com os atletas. Não sei se ele conversou diretamente com o Neymar nesse período, acredito que sim, mas não conversou com a comissão, não, até porque ele não entendia, eu acho, que o momento do Neymar era um momento de convocação. Agora, com o tempo que vai ter até setembro, que se eu não me engano é a próxima convocação, isso. E com esse tempo que ele ganha aí, o próprio crescimento do Neymar dentro do Santos, ele possa vir conversar junto com o nosso departamento físico, né, e de fisiologia, né, que é o que vai dar esses números para que ele tenha essa certeza de convocação, porque a questão técnica, a tática do Neymar, isso é indiscutível, né? Um dos melhores jogadores do Brasil, dentro e fora do Brasil, nos últimos 15 anos. Então, eu torço muito para que, nesse período até setembro, ele nos ajude muito. A gente tem uma sequência de jogos dura agora, depois de espaçada, e que nós temos que pontuar para nos afastar da zona, né? Já saímos um pouco, nos afastar da zona, e entrar para a primeira página, que é o nosso objetivo, é o nosso desafio inicial agora no retorno. A gente está conversando com o Kleber Xavier, técnico do Santos aqui na Rádio Bandeirantes. Kleber, aproveito para te fazer uma pergunta, ainda talvez seguindo um pouco até no assunto Neymar. Há pouquíssimo tempo, o Departamento de Comunicação do Santos divulgou que 3 jogadores da Fúria, que são jogadores que jogam a Kings League, estariam integrados, pelo menos pelo que foi divulgado por um período indeterminado, ao elenco profissional, a mando do departamento de futebol. Eu queria saber a sua opinião sobre isso, o que você achou dessa integração, como isso tem sido no dia a dia, se você acha que vai durar bastante ainda aí no CT Rei Pelé. É um pedido do Alexandre sobre esses atletas, né? Atletas de uma competição, como é que eu vou te dizer, diferente, uma competição moderna, que tem destaques nessa competição, mas atletas que já passaram por clubes de futebol, de base e profissional também. É um intercâmbio, esse é o termo correto, né, da vida deles, fazendo alguns trabalhos com a gente, né, a gente dando a atenção máxima aos nossos atletas, aos atletas da base que eu tenho tratado e dado muita atenção nesses últimos dias, depois da parada, né, forte do Sub-20, que é interessante, o Sub-20, Sub-17, portanto, com jogadores novos, né, com jogadores com muito tempo de crescimento, a gente tem dado atenção para eles. E a questão dos meninos da Fúria, analisados semana a semana, dentro do intercâmbio, não estão de maneira nenhuma fazendo que o nosso trabalho perca sentido, né? Tem nos ajudado, eu tenho dado atenção para eles, junto com a minha comissão, e a cada semana a gente analisa a continuidade desse intercâmbio. Boa, então conversa esclarecida, né? Porque gera repercussão, por estar associado ao Neymar, o torcedor ficar confuso. É ótimo ouvir o Kleber nesse sentido. E você citou, Kleber, molecada da base. A gente teve nesse amistoso um grande personagem, de certa forma, deu assistência, que foi o Juninho, né? O Robinho Júnior. E, bom, Kleber, pelo menos de fora, não sei se você acompanha muito redes sociais, eu me decepcionei muito com uma série de ataques ao garoto por conta do pai dele, a situação do Robinho, que é uma coisa que, enfim, não tem relação direta com o garoto que está surgindo agora e tem muito potencial. Queria que você falasse como você vem lidando com ele, se existe alguma conversa nesse sentido para preservar o garoto nesse momento, até pelo que se fala fora das 4 linhas, e também sua avaliação da estreia dele, logo com a camisa 7, né? E deu uma assistência no amistoso. Primeiro eu vou cuidar da a minha relação com a rede social, que sempre foi muito grande, né? Eu sou um cara que eu posto muito, gosto de curtir a minha vida de folga, a minha vida paralela ao futebol, e eu gosto de postar coisas interessantes do esporte também, não só
do futebol, né, e tenho postado. Quando eu cheguei no Santos, eu parei, né, porque percebi algumas agressividades contra mim também, contra a minha família, e parei. Tenho pedido ao Luciano, que é meu assessor de imprensa, ao Maradei, que é o assessor de imprensa do Santos, que esqueça, que não me traga nada de externo, né, e agora nesses dias de folga eu tenho postado um pouco mais para aproveitar. Daqui a pouquinho começa os jogos valendo, aí a gente fica mais quietinho. Tá certo. Não recebi nada a respeito do Juninho, o que eu tenho tratado do Juninho, até dei uma entrevista recente, ele fez alguns treinos essa semana com a gente, foi bem, eu gostei, dentro de uma necessidade, agora para esses 2 jogos eu resolvi chamá-lo, colocá-lo aí, jogou alguns minutos, foi bem no jogo e tem sido um atleta interessante no Sub-20, né, que eu tenho acompanhado direto. Então a gente está cuidando de todo o time Sub-20, né, os principais jogadores, aqueles que são titulares que o Maurício tem usado mais. Eu tenho conversado diretamente com o Maurício, tenho trazido para treinar muitos dele, no mínimo 5 jogadores a cada treino estão comigo e estão trabalhando dentro dos conceitos de jogo, tanto na parte defensiva quanto na parte ofensiva. O Juninho é um menino que tem futebol, fica claro que vendo ele, né, no seu jeito de dominar, no seu jeito de ir para cima, na sua característica de externo, um jogador que joga muito do lado direito com a perna trocada. Ontem eu usei ele do lado esquerdo, treinei ele do lado esquerdo para também trabalhar o desenvolvimento do atleta, que são os nossos papéis, né, mas não tive nenhuma conversa com ele em especial. Ontem a gente, após o jogo, voltou, hoje é folga. Amanhã, novamente, ele vai estar treinando com a gente, aí eu vou conversar com ele sobre o jogo, né, e sentir ele tranquilo, não comentamos nada e ninguém me trouxe nada de externo. Boa, Kleber. E você citou que tá tendo que aproveitar a folga. É claro, daqui a pouco não vai dar mais, mas imagino que, passando no centro, né? O Maradei falou que você deu uma passeada hoje, conhecendo a cidade e andando, vivendo na cidade de Santos, você está sentindo de perto a relação com o torcedor. E um ponto importante, né, Kleber? Porque você começando agora a sua carreira de técnicos, como técnico, mas evidentemente conhece bem o mercado de técnicos do Brasil. E como a torcida do Santos especificamente fala alto. Últimos 2 técnicos do Santos, inclusive, saíram depois de muita pressão, manifestações contrárias. Hoje, como você coloca o seu clima com o torcedor, Kleber, não somente na Vila Belmiro, mas nesses passeios, quando você encontra com o torcedor na rua, como é que vem sendo essa recepção? É legal, cara. Alguns dias eu fui para o Rio, né, para ficar com a minha mulher, com a Georgia e com a Nina, minha filha, aí, tocaia da Nina. Passei uns dias lá e 4, 5 torcedores me abordaram na rua, né, falando do Peixão, com uma alegria. Tive em São Paulo também, e a relação muito boa. Aqui em Santos hoje, eu estou com meu filho aqui, que fez no Sul, a gente está passeando, conhecendo bem a cidade. Amanhã a G e a Nina chegam aqui em Santos e eu vou poder curti-lo também, né, quando tiver um tempo. E a relação muito boa, a recepção muito boa, né, muito carinhosa, dando força. Não tive nenhuma situação negativa agora. E aquilo que eu te falei, no momento de chegada teve uma agressividade, eu parei de ver, não tenho lido mais, não tenho entrado mais para ver os comentários que colocam na minha rede, né? Mas a gente tem a clareza do futebol brasileiro. Ele é assim, ele é um futebol pressionante, a torcida pressiona, a torcida quer resultado e tem que entender o torcedor do Santos por isso, né? Desde o momento difícil que o clube viveu, e o torcedor ficou triste com isso, às vezes indignado com essas questões, né? Mas a gente tem que esquecer e trabalhar. É só o trabalho que vai nos levar a chegar perto das vitórias, né? Quanto mais a gente trabalhar organizado, trabalhar planejado, trabalhar com satisfação, e é o que eu tenho feito, assim, tenho entregado ao máximo. Estou feliz de estar aqui, o ambiente do Santos, o ambiente que eu fui recebido pela diretoria, pelos funcionários do clube, pelos atletas também, né? Eu sou um cara de muita relação, assim, sou um cara que enxerga as coisas com muita positividade, né? Então sei do meu trabalho, sei das minhas qualidades e procuro sempre estar estudando, sempre aprendendo com outros treinadores também, né? Não só na questão de metodologia, mas na questão de gestão, né? E eu chamo que é uma gestão humanizada, e essa gestão humanizada eu trago do meu dia a dia, do meu viver natural, né, cara? Como é bom andar nos lugares, ser bem recebido, ser bem tratado com respeito. Críticas, elas estão aí para serem feitas, e com respeito a gente vai entender e vai analisar todas para que a gente possa melhorar quando a gente não estiver bem. Então estou, não digo ansioso, mas tá perto da gente reestrear, né,
de voltar à competição, e eu quero atingir o objetivo que eu estou me propondo, os desafios que eu estou propondo aos atletas, e um sonho de terminar o ano aqui em Santos, com o Santos mais alto possível na tabela, quem sabe crescer agora para que no final a gente brigue por uma Libertadores e consiga. Esse é o meu objetivo e eu estou me dedicando ao máximo para isso, pode ter certeza. Ô Kleber, então, eu já quero voltar nessa sua resposta, foi muito legal te ouvir, mas só pegando o gancho desse finalzinho, então você enxerga que o objetivo do Santos na temporada é conseguir uma classificação para a Libertadores do ano que vem? Não pode ser de outra forma, né? Clube grande não pode pensar diferente. Às vezes é distante, mas a gente tem que ir com calma, a gente tem que focar no agora, tem que focar sabendo, claro, que a gente está perto da zona, que a gente, como eu falei, pontuar nesses jogos que vem agora, pontuar nos jogos de agosto, para que a gente possa entrar na primeira página. Depois que a gente entrar na primeira página, brigar. E é uma ideia minha, é uma ideia da minha comissão, é a ideia de quem me contratou, o presidente Marcelo, o Alexandre que chegou agora, é uma ideia dos jogadores, né? Aqueles que subiram o Santos de volta para A, aqueles que são contratados, que foram contratados para essa temporada, os meninos que estão subindo, a gente está criando uma unidade e visualizando isso e trabalhando para isso, né? Então o futebol brasileiro, ele é assim. Às vezes a gente acha que aquele time vai cair e ele não cai. Às vezes a gente acha que aquele time vai ser campeão e ele não é, né? O maior exemplo é agora no Campeonato Mundial. A quarta força era o Fluminense, foi o que chegou mais longe, né? Então esse é o futebol brasileiro. Então a gente tem que acreditar sempre. E eu acredito sempre. Eu tenho uma vida de anos como treinador na base, depois como auxiliar no profissional, com muitas conquistas, né? Algumas passagens que não foram boas, mas com muitas conquistas, e nas conquistas a gente sempre trabalhou acreditando, né? E sabe da dificuldade do Campeonato Brasileiro, e sabe que os clubes grandes, como é o Santos, um dos maiores do Brasil, tem que brigar sempre por um lugar mais alto. Perfeitamente. Uma última, então, só para eu fechar, depois o Bruno talvez queira a saideira dele também, mas uma rápida, só aproveitando isso que você falou, Kleber, muito legal ouvir esse lado mais humanizado, porque muitas vezes os clubes acabam ficando distantes do seu torcedor, e aí parece dar a sensação, pela distância, que do outro lado tem máquinas, e não é bem assim que funciona, né? E com um pouco mais de tempo, tendo essa parada, que a meu ver, não sei se você também enxerga dessa forma, foi muito positiva para o Santos, porque vai ter o tempo para organizar a casa e você ter mais tempo com esses jogadores também e dar a sua cara também para esse time, porque não é uma coisa que acontece de uma hora para outra. E o que chama atenção, para mim pelo menos, é a mudança clara na zaga. Acho que já é uma mudança com a sua cara, saindo o Gil e o Zé Ivaldo para a entrada do Basso e do Luan Pérez. É isso que a gente pode esperar a partir de agora? Eu tenho falado com eles todos, né? A gente tem 5 zagueiros, além do Luan e do Basso, que jogaram os últimos jogos, são os zagueiros que vão jogar agora contra o Flamengo. Tem o Zé, tem o Gil, que sempre foi o líder, o capitão da equipe. Tem o Lisão, que é uma contratação, um menino que eu vejo com muito potencial. E hoje, no Sub-20, tem 2 zagueiros, que é o Alencar e o Ananias, com um grande futuro, né? Então a gente sempre coloca para eles a concorrência individual de cada um, trabalhar para si, querer crescer, faz com que o coletivo cresça, né? Então a gente está sempre colocando isso para eles. Eu usei desde a minha chegada aqui nos 8, 9 jogos que eu fiz, quase todos os atletas, tenho sempre focado com eles, tenho sempre dado atenção a todos, sempre colocado eles os conceitos e trabalhando igual para todos. Quem conhece do meu trabalho, quem tem visto o meu trabalho, sabe que é assim, né? E é assim que é um dos aspectos mais importantes do treinador, é desenvolver os seus atletas, né? Então a gente quer colocar primeiro o conceito, né, para que todo mundo, quando entre, tenha um desenvolvimento, tenha claro, tenha com mais confiança, que tenha com mais clareza aquilo que se pensa, né? A gente conseguiu equilibrar defensivamente, não só os 2 zagueiros, não só a primeira linha de 4, mas toda a equipe, com um bloco de marcação bem fechado, bem organizado, e como eu falei antes, a gente crescer na parte ofensiva, criar mais conexões, saber o entendimento de dupla, saber o entendimento de setores, para que a gente consiga ser mais efetivo. A gente, nos melhores jogos que a gente fez, a gente não ganhou porque não foi efetivo, ou porque o goleiro fez defesa, ou porque a gente não finalizou bem, mas nós tivemos muitas finalizações.
acabamos ganhando o jogo do lado do Vitória, que a gente não foi bem, mas acabou perdendo jogos como o Grêmio, que a gente foi bem, acabou não ganhando do Ceará, um jogo que a gente foi superior e criou oportunidade, e até perdendo para o Corinthians, que era um jogo que a gente foi bem no jogo, né? Criou muitas possibilidades de gol. Então é um todo, a gente tem que trabalhar, e eu sempre trago todos, o menino que está subindo, o mais experiente, para que a gente consiga desenvolver. Isso vai me levar a ter essa relação que eu tenho internamente no clube e externamente com o torcedor. Agora, o pedido que o torcedor faz para a gente é que a gente ganhe, que faça o nosso melhor, e o pedido que eu faço ao torcedor é que ele nos ajude, que a gente vai precisar dele. A gente tem que transformar de novo a Vila no Alçapão, como eu sempre falei, é muito difícil jogar aqui. Quando a gente for para São Paulo em algum jogo, a gente vai precisar do torcedor lá e apoiando, como a gente teve contra o Ceará, para que a gente consiga ter uma relação interna boa e externa boa, mas isso só vai vir com vitória, né? E o trabalho e essa relação, elas vão fazer nos aproximar dessas vitórias. Boa, Kleber, ótimo te ouvir, obrigado mesmo por conversar aqui com a gente. Eu tenho mais duas rapidinhas, até para nessa volta do Brasileirão a gente saber o que esperar. Porque essa partida que você acabou citando, né, contra o Botafogo, o Santos jogou bem, me lembro, se eu não estou equivocado, de você jogar sem o centroavante, né? O Neymar atuou como um homem mais avançado, sem tantas obrigações de marcação, é algo que a gente já esperava. Mas no amistoso, contra a Desportiva, você teve um centroavante e o Neymar atuando um pouco mais atrás. Qual versão você gostou mais de montar o seu ataque, Kleber? Eu gostei muito da dupla Neymar e Roleiser, né? Mas infelizmente a gente perdeu o Roleiser pelo terceiro cartão. E agora a gente tem as opções de Tiquinho e David Washington. Tem o Lucas, que é um menino interessantíssimo, com potencial enorme, que tem treinado, tem ido com a gente a alguns jogos, com uma opção diferente, né? De fazer o Neymar vir por trás e esses atacantes de 9 com características diferentes darem a opção para ele. Então eu tenho trabalhado ele, tenho trabalhado o Bom Tempo um pouquinho mais à frente, como eu trabalhei ontem no segundo tempo, que não é a mesma característica do Roleiser, mas é um menino que por dentro te dá o Bom Tempo é um segundo meio campista que tem muita chegada e muita qualidade, então ele pode ter dado também esse sustento, essa ajuda no momento defensivo ao Neymar em determinados jogos, né? Então a gente está treinando todas as possibilidades, e a hora do jogo agora na terça-feira eu vou definir quem vai fazer a dupla com o Ney. Perfeito, ótimo, muito bom, Kleber. E para fechar, essa é aquela chata que a gente tem que fazer, né? Em meio de mercado de transferências, entendendo que o Santos ainda está atrás de um atacante e existem conversas em andamento aí. A gente teve uma informação aqui, Kleber, de que o Vitinho foi oferecido ao Santos. Vitinho é jogador do Flamengo Internacional. Procede? Teria interesse? É alguém que você gostaria de ter no elenco? Eu não gosto de comentar o não negócio ou oferecimento, porque são muitos jogadores. Então, às vezes você vai falar, veio, mas eu não quis por causa disso, daqui, porque muitos a gente acaba não querendo por uma característica que não é aquela que a gente procura. Então a gente está atento, como eu falei, o mercado, o departamento de mercado do Santos é forte, tem nos colocado muitos atletas, a gente tem olhado muito, eu vivo um tempo dentro da sala para observar, para ver vários tipos de vídeo, vários jogos, para que a gente fique mais perto de acertar nessa contratação. Então, a gente vai seguir assim, daqui um pouquinho aparece mais um ou dois nomes para reforçar o grupo. Perfeito, então esclarecido. Kleber, muito obrigado por atender a Rádio Bandeirantes, esse papo longo e importante antes da reestreia, né, podemos dizer, do Santos no Campeonato Brasileiro. A Bandeirantes que acompanha o Peixe há 88 anos, mais de 88 anos, podendo conversar com o Kleber que está vivendo essa primeira experiência. Muito sucesso, viu, Kleber? Desejamos tudo de melhor pro Peixe aí nessa volta do Brasileirão. Obrigado, Bruno. Obrigado, Nina. Sempre à disposição aí. Foi um prazer falar com vocês e falar pro torcedor do Santos.